1 Timóteo capítulo 2, verso 11 a 15, fala o seguinte: a mulher aprenda em silêncio com toda submissão, e não permita que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Amém? Vamos ler o texto novamente então. Fala assim, verso 11. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão, e não permita que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Amém? Queridos, nós estamos fazendo a exposição do livro de Timóteo. Já fizemos 5 exposições aqui, trabalhamos já 5 cultos em cima do livro de Timóteo. Estamos no 6º culto expondo essa carta. E já falamos de todos os pormenores da carta. Eu não vou ficar repetindo aqui tudo que eu já expliquei nos cultos passados. Caso você não tenha acompanhado as exposições, eu vou estar disponibilizando elas ali na internet. A do culto passado já está disponibilizada, mas estarei disponibilizando as outras também, para que você possa acompanhar. Mas, de maneira resumida, o que nós precisamos saber aqui é que essa carta de Paulo a Timóteo é escrita a seu filho na fé, alguém que tinha total confiança do apóstolo Paulo. Timóteo era um homem a qual Paulo tinha grande estima, ele tinha muito carinho por Timóteo. Timóteo havia sido convertido ao Senhor na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, por volta do ano 45, e havia se tornado um cooperador do evangelho do apóstolo Paulo, desde então andando com o apóstolo Paulo e o ajudando ali na missão da pregação do evangelho. E o momento então que Paulo agora está escrevendo essa carta para Timóteo, é mais ou menos no ano 63 depois de Cristo, então já 18 anos depois do início da caminhada dos dois. Eles estão caminhando juntos já há muito tempo. E o apóstolo Paulo agora pede para que Timóteo se demore na cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade que ficava na região da Ásia Menor. Era uma cidade importantíssima dentro do Império Romano. E era ali um grande centro do Império, né? E Timóteo estava na cidade de Éfeso, a qual Paulo já havia plantado uma igreja lá. Paulo tinha plantado uma igreja na cidade de Éfeso. E Timóteo agora estava na cidade de Éfeso. Paulo pede para que Timóteo fique ali, a fim de resolver problemas que estavam acontecendo dentro da igreja. Então, esse negócio de problema dentro da igreja é uma coisa antiga, amém? É uma coisa velha, isso aí é tão velho quanto o evangelho. Problema dentro da igreja sempre existiu. Então, Timóteo agora é chamado para ficar dentro da igreja ali na cidade de Éfeso, a fim de resolver os problemas. E os problemas ali eram muitos. Tinham problemas a respeito de falsas doutrinas, homens se passando por mestres da lei, haviam homens que haviam abandonado a fé, haviam vários problemas ali. E nós vimos no culto passado que Paulo ele escreve também ali, falando a respeito de uma situação que estava acontecendo na igreja em relação a homens e mulheres. No culto público, ele fala para que os homens tenham uma postura no culto público de oração, com mãos levantadas. Nós falamos isso no culto passado. E aí ele trata também sobre as vestimentas das mulheres, ele fala sobre a modéstia, algo que nós tratamos no culto passado. E agora o apóstolo Paulo ele vai continuar a falar com as mulheres da igreja de Éfeso. Ele está escrevendo para Timóteo, mas lembrem que Timóteo vai resolver o problema da igreja de Éfeso. Então, indiretamente falando, Paulo está falando aqui às mulheres da cidade de Éfeso, da igreja de Éfeso. E aqui a gente precisa entender algumas coisas antes da gente entrar na exposição desse texto de maneira propriamente dita. Nós precisamos entender qual era o contexto da cidade de Éfeso. Como eu falei, a cidade de Éfeso era um grande centro dentro do Império Romano, uma cidade importantíssima, uma cidade que tinha ali... era uma cidade rica, uma cidade realmente central ali dentro do Império. E a cidade de Éfeso ela era uma cidade que tinha uma forte influência pagã na sua espiritualidade. Então, dentro da cidade de Éfeso havia o templo da deusa Diana, a deusa Artemis também. Então, esse templo à deusa Diana, ele era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era um negócio colossal, era um negócio gigantesco. E havia ali, então, um centro de paganismo fortíssimo dentro da cidade de Éfeso. Nesse templo, a deusa Diana era cultuado, obviamente, a deusa Diana. Então, nós tínhamos, dentro da cultura da cidade de Éfeso, uma divinização do feminino.
O feminino era divinizado, o feminino era considerado uma coisa quase que divina dentro da cultura de Éfeso. E dentro dos cultos pagãos da cidade de Éfeso, você tinha ali muitas prostitutas cultuais, além de sacerdotisas que prestavam o culto a essa deusa Diana. Então toda a espiritualidade da cidade de Éfeso girava em torno do templo da deusa Diana, onde havia uma divinização do feminino e onde haviam sacerdotisas que prestavam esse culto à deusa Diana. E o que acontece? Quando nós olhamos, por exemplo, para a plantação da igreja de Éfeso, nós sabemos que houve um grande avivamento na cidade de Éfeso. E esse avivamento foi tão grande que trouxe até um prejuízo financeiro, monetário na cidade, porque toda a economia da cidade girava em torno do templo. E quando as pessoas começaram a se converter, elas começaram a abandonar os ídolos, e isso começou a trazer perseguição ao próprio apóstolo Paulo. Então muitas pessoas estavam saindo do paganismo, estavam vindo para o cristianismo. Isso inclui as mulheres. As mulheres estavam saindo do paganismo, estavam vindo para o cristianismo. E elas estavam saindo do paganismo e vindo para o cristianismo carregadas com a sua bagagem cultural. Então as mulheres estavam carregadas da ideia da divinização do feminino e do papel da mulher como sacerdotisa dentro do culto que era prestado nas religiões pagãs. Então havia uma cultura pagã de exaltação ao feminino e que colocava as mulheres como sendo sacerdotisas dentro do culto pagão. E agora essas mesmas mulheres estão chegando na igreja de Éfeso e elas estão se convertendo. E agora o apóstolo Paulo precisa tratar com elas, ele precisa combater a cultura pagã e estabelecer qual é a norma cristã em relação ao papel do homem e ao papel da mulher. E é isso que Paulo está fazendo aqui. Ele está combatendo a cultura vigente da época dele, e aqui é um ponto muito importante. Cristãos são chamados a combater uma cultura apóstata, uma cultura pagã. Cristãos são chamados a não se dobrarem a conceitos culturais. Eles são chamados a combaterem essa cultura, que é o que Paulo vai fazer aqui. E ele vai estabelecer qual é a norma, então, do homem e da mulher, como que funciona essa relação do masculino e do feminino dentro do cristianismo, amém? E aí ele vai tratar o seguinte, ele vai no verso 11 e no verso 12 fazer uma proibição do ensino feminino. É isso que ele vai fazer no verso 11 e no verso 12. A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai falar assim: a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, ok? Então, no verso 11, a gente tem uma ordem clara e direta do apóstolo Paulo às mulheres. Ele fala o seguinte: a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. É isso que ele vai falar aqui no verso 11. Agora, de que tipo de silêncio que o apóstolo Paulo está falando aqui? Nós precisamos entender de que tipo de silêncio que ele está falando. Ele vai descrever isso no verso 12. Não permito que a mulher ensine. Então, que tipo de silêncio que Paulo está pedindo para aquelas mulheres que estavam vindo agora de uma cultura pagã, estavam embebidas da ideia de sacerdotisas, estavam adentrando ao cristianismo querendo perverter a ordem criacional de Deus? Qual é o tipo de silêncio que ele está impondo aqui? Ele está dizendo: eu não permito que a mulher ensine. Então, o silêncio aqui está relacionado ao ensino, ok? Então, eu coloquei aqui uma frase, eu escrevi assim, ó: quero que a mulher aprenda em silêncio, está conectado ao fato de que a mulher não deveria ensinar falando, ok? Quero que a mulher aprenda em silêncio, está conectado ao fato de que a mulher não deveria ensinar falando. Então, o silêncio requerido por Paulo aqui não é um silêncio absoluto e completo. É um silêncio no sentido de ensinar. É um silêncio no sentido de assumir uma posição de liderança na igreja, na qual a mulher agora passe a ensinar. Paulo, em outros momentos, ele abre precedentes, por exemplo, para que a mulher ore e profetize na igreja. 1 Coríntios capítulo 11. Ele vai dizer que a mulher ela tinha essa disposição de orar e de profetizar. Porém, agora aqui ele está falando a respeito do ensino autoritativo. Ele está falando da autoridade dentro da igreja. Quem tem autoridade para ensinar dentro da igreja, para o apóstolo Paulo, é o homem e não a mulher. Então, o papel do ensino autoritativo na igreja é masculino e não feminino. É isso que o apóstolo Paulo está combatendo aqui. Ele não queria que as mulheres assumissem essa posição de autoridade no ensino em relação à igreja. E por que Paulo não quer que a mulher ensine na igreja?
ele vai explicar isso ali no próprio verso 12. Ele vai comparar o ensino ao exercer a autoridade de homem. Ele fala, não permito que a mulher ensine e nem exerça a autoridade de homem, ok? É isso que ele vai falar no verso 12. Não permito que a mulher ensine e nem exerça a autoridade de homem. Para o apóstolo Paulo, o ensino na igreja, papel masculino. O papel de ensinar dentro da igreja é papel masculino. Por quê? Porque isso conota autoridade, traz autoridade. Eu estou aqui com o microfone na mão e eu estou falando. Isso me dá autoridade sobre a igreja, ok? Porque eu estou aqui ensinando, eu estou desempenhando um papel de autoridade. A gente já vai entrar na questão da ordem criacional, de Deus ter primeiro formado Adão e depois Eva, mas a ideia é que se uma mulher estivesse aqui com o microfone na mão ensinando, ela estaria exercendo autoridade sobre os homens da igreja. Algo que não é próprio da mulher, segundo o ensino do apóstolo Paulo, que a gente vai trabalhar logo na sequência. Então, para Paulo, o ensino é masculino. E ele vai trabalhar isso no capítulo 3, logo na sequência. No capítulo 3, o apóstolo Paulo vai começar a falar agora a respeito das características do presbítero. E ele vai dizer que o presbítero ele tem que ser marido de uma só esposa e apto a ensinar. Então, logo no capítulo 3, ele vai falar quem é que pode exercer autoridade sobre a igreja. Quem pode exercer autoridade sobre a igreja são homens a quem Deus deu uma vocação, que são aptos para ensinar e que carreguem um bom testemunho, uma boa conduta. A gente vai ver isso no culto que vem, ok? Então, Paulo está proibindo aqui esse ensino das mulheres, justamente porque esse ensino conota autoridade. E aqui a gente tem um ponto de aplicação que é polêmico para os dias de hoje, mas não deveria ser. É por isso que não existe ministério pastoral feminino, ok? A Bíblia ela não dá base para que nós tenhamos pastoras, justamente pelo fato de que a mulher não é chamada para exercer autoridade sobre a igreja ensinando. Isso dá a base para que nós não defendamos o ministério pastoral feminino. Agora, isso quer dizer que a mulher não pode ensinar nunca em qualquer circunstância? Obviamente que não é isso que o texto está falando. Ele está proibindo o ensino autoritativo na igreja. Porém, o próprio apóstolo Paulo havia sido ensinado por quem? Quem é que tinha ensinado o apóstolo Paulo? Não, o Timóteo que estava recebendo a carta. Quem? A avó e a mãe. Então, o próprio Timóteo tinha sido instruído nas sagradas letras por sua avó Lóide e por sua mãe Eunice. Então, a avó Lóide e a mãe Eunice ensinaram Timóteo. Não é que a mulher não pode ensinar em nenhum momento, porém, o ensino autoritativo dentro da igreja, ele é dado aos homens. E aí, logo ainda falando desse assunto aqui, né, tratando ainda dessa questão, abre comigo Atos capítulo 18, verso 26. A gente vai ver um outro momento em que tem um ensino feminino aqui. Atos 18, 26. Olha só, isso aqui é um momento que Apolo começa a pregar e Priscila e Áquila, eles veem Apolo pregar, né? E aí fala assim, ele pois começou a falar ousadamente na sinagoga, esse é Apolo. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Então aqui a gente tem um momento que nós temos um casal, Priscila e Áquila, que acolhem Apolo a fim de instruí-lo no caminho do Senhor. Então tu está tendo um ensino aqui de um casal, do marido e da esposa, sobre um homem, mas isso é de maneira individual. Isso não é de maneira coletiva, isso não é na igreja, não é ensino autoritativo. É um discipulado tete a tete. Aquele casal estava recebendo aquele homem na sua casa, estava expondo ali o caminho do Senhor, amém? Então, de maneira bem clara aqui, o texto coloca que o papel do ensino dentro da igreja é masculino, ok, gente? Isso é cabal, isso aqui não tem como debater com esse texto. Esse foi um dos textos que me convenceu a respeito da questão do pastorado feminino. Obviamente, a gente quando estava numa outra denominação tínhamos pastoras, e esse foi o texto que fez eu conversar com o presbitério da igreja, conversar com as pessoas e dizer, olha, não dá mais, a gente vai ter que tirar esse cargo, porque isso é uma desobediência clara ao texto que nós estamos lendo, amém? Então, isso fica bem claro agora no texto. Agora, por que Paulo está falando isso aqui? Qual que é o argumento de Paulo aqui? Paulo, ele vai apelar para três coisas aqui para defender que o ensino é masculino e não feminino. Ele vai apelar para a criação, ele vai apelar para a queda, e ele vai apelar para o principal chamado das mulheres. Então, no verso 13, o apóstolo Paulo vai trabalhar aqui da questão da criação. Ele vai falar o seguinte, verso 13. Porque primeiro foi formado Adão, e depois Eva, amém? Gente, tem gente que quer dizer que esse texto é cultural. Não, Paulo está combatendo a cultura da época dele. Ele está apelando para a criação.
Ele está apelando para um argumento que não é cultural, ele está apelando para um argumento que é criacional. O que Paulo está fazendo é combater uma cultura vigente na época dele, que era a cultura de que as mulheres eram sacerdotisas, estavam se convertendo, estavam querendo trazer essa ideia para dentro da igreja, que era considerada por Paulo uma ideia pagã, amém? Era uma ideia pagã para o apóstolo Paulo. E ele combate, então, essa cultura apelando para a criação. E ele apela para a criação dizendo que primeiro foi formado Adão e depois Eva. Para Paulo, existe um ensino no fato de que Adão foi criado antes de Eva. E qual é a ideia que Paulo está defendendo aqui no fato de Adão ter sido criado depois de Eva? É o fato de que o homem, ele foi criado para desempenhar um papel de autoridade, enquanto a mulher foi criada como sua auxiliadora idônea. Abre comigo Gênesis capítulo 2. E aqui nós vamos ler 20 versículos, ok? Do verso 1 ao verso 20. Só para dar um pano de fundo aqui, Gênesis capítulo 1 nós temos a criação do mundo, nos 6 dias. Em Gênesis capítulo 2 nós temos agora a entrada no 6º dia e a narrativa da criação do homem, né? Então é a narrativa da criação do homem e da mulher, a gente está aqui narrando o 6º dia da criação. Assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque ele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esta é a gênese do céu e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Então aqui nós temos o fim do relato dos 7 dias, ok? Aí a partir do verso 5 nós entramos no 6º dia. Não havia ainda nenhuma planta no campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Então ele está narrando aqui a criação do homem, ok? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia sido formado. Então aqui só o homem tinha sido criado, a mulher ainda não tinha sido criada. Deus cria um jardim e coloca o homem no jardim, o homem sozinho no jardim, sem a sua esposa, sem a sua mulher, né? E aí o texto continua dizendo assim: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, e é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, e é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e para o guardar. Olha que interessante. O homem sozinho, sem sua auxiliadora, sem sua esposa, colocado no jardim, e Deus dá uma ordem para ele: cultiva e guarda o jardim. Você está entendendo que Deus cria o homem e dá uma ordem para o homem? Ele dá um mandamento, ele dá ali uma tarefa para o homem. Cuida do jardim. E aí continua. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então perceba que Deus já tinha dado a tarefa para o homem. Ele já tinha dado a missão para o homem, antes de criar a mulher. Por quê? Porque o homem era quem deveria guardar e cultivar o jardim. O homem havia recebido essa tarefa de maneira primária do Senhor. Ele tinha uma missão vinda da parte de Deus, antes do Senhor criar a mulher. E aí o texto diz que depois que Deus coloca o homem no jardim e dá as tarefas para o homem, é que ele fala: vou fazer para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então a mulher, ela fora criada a fim de auxiliar o homem no cumprimento da missão que ele havia recebido. Essa é a ideia. É por isso que Paulo está dizendo: primeiro foi formado Adão e depois Eva. Não é uma coisa machista, não tem nada a ver com machismo. Não tem nada a ver com a ideia de que o homem veio primeiro, depois veio a mulher. Não, existe uma ideia por detrás aqui. Existe um conceito por detrás. O homem recebeu uma missão e a mulher foi criada para auxiliá-lo. E aí o texto continua: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, desse seria o nome deles. E deu o nome, o homem, a todos os animais domésticos e as aves do céu, e a todos os animais selváticos para o homem
todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Você percebe que aqui o homem está sozinho no Jardim do Éden, com uma missão para desempenhar, porém ele está sem uma auxiliadora. Então, quando Paulo está dizendo que primeiro foi formado Adão e depois Eva, ele está querendo mostrar que os homens receberam, através da primazia na criação, uma missão, a qual as mulheres são chamadas para auxiliá-lo, colocando a mulher, então, na condição de auxiliadora e não colocando a mulher na situação de cabeça, não de governante. É por isso que Paulo está estabelecendo toda essa ideia aqui, né? Então, quando a gente olha para o conceito criacional, o conceito criacional traz essa ideia, gente. O homem é chamado para o governo e a mulher é chamada para o auxílio. Essa é a ideia da criação aqui, é isso que a Bíblia ensina. E quando a gente olha para outros textos, nós veremos que a própria criação, ela aponta para isso. Quer ver? Abre comigo 1 Coríntios capítulo 11, versos 14 e 15. Eu li esse texto na semana passada, nós vamos lê-lo de novo hoje. Olha só, a própria criação aponta para a ideia de que o homem é o cabeça e a mulher seria a auxiliadora. Ou não vos ensina a própria natureza, o apóstolo Paulo falando aqui, ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar o cabelo comprido, e que tratando-se da mulher é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi entregue no lugar da mantilha. Isso aqui é muito importante, tá? O que acontece? Na igreja de Corinto, havia uma norma do uso do véu, então as mulheres usavam um véu na cabeça, e esse véu simbolizava a submissão da mulher ao seu marido. O apóstolo Paulo, então, tratando com a igreja de Corinto, ele vai dizer que a mulher ela poderia orar e profetizar com a cabeça coberta, ou seja, debaixo da autoridade de um homem, debaixo da autoridade do seu marido, ela poderia orar e profetizar na igreja com a cabeça coberta. E quando o apóstolo Paulo ele continua ali expondo o texto, ele mostra que a própria natureza, ela aponta para a sujeição feminina através do cabelo comprido. Ele diz que o cabelo comprido da mulher é um sinal da submissão da mulher, porque o cabelo comprido é a mantilha da mulher. Foi dado no lugar do véu. Então, o cabelo comprido aponta para a submissão feminina, enquanto o cabelo curto do homem aponta para o governo masculino. Isso são questões criacionais. Essas coisas elas não têm como ser alteradas pela cultura. Eu estava lendo um livro do Andrew Sadlin, o nome do livro é Cosmovisão Sexual, muito bom o livro, por sinal. E o Andrew Sadlin ele vai trabalhar com a ideia do que seria a questão da cultura e o que seria a questão dos atos criacionais de Deus. Então, por exemplo, o que é aspecto criacional não pode ser alterado. O Andrew Sadlin vai trabalhar com a ideia de que a sexualidade é definida pela criação, não pela cultura. E aí, o que acontece? A criação, ela não pode ser alterada. Um tomate é um tomate, amém? Um tomate é um tomate. Uma uva é uma uva. Essas coisas não podem ser alteradas, não podem ser mudadas, porque foram criadas por Deus desse modo. Elas são o que elas são, porque Deus assim os criou. Do mesmo modo, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus estabeleceu na criação os próprios papéis e Deus deu um sinal na própria natureza a respeito do papel de cada um. Então essas coisas não podem ser alteradas. O que é a cultura? A cultura é a manipulação dos elementos criados por Deus pelo homem. Então, por exemplo, um tomate, ele é um aspecto da criação. Uma massa de tomate ou uma pizza já é um aspecto cultural, é uma manipulação do homem de um elemento criacional. Porém, a questão da sexualidade não pode ser manipulada pelo homem. Ela é criada por Deus e ela deve ser mantida desse modo. Então, o Andrew Sadlin vai trabalhar com essa ideia. E eu concordo com ele, e o que Paulo está fazendo aqui é exatamente isso. Ele está combatendo a cultura vigente da época, onde estava querendo haver uma inversão de papéis. E aqui, logo na sequência, o apóstolo Paulo ele vai continuar o seu argumento. Qual é o argumento que ele vai trazer logo na sequência? É o argumento da queda. Então, primeiro ele diz, olha, é assim por quê? Porque primeiro foi formado Adão e depois foi formado Eva. Então, ele vai trabalhar com essa ideia. É assim por quê? Porque primeiro foi formado Adão e depois foi formado Eva. Logo na sequência, ele vai trazer o argumento da queda. Qual é o argumento que ele vai trazer aqui logo na sequência? Verso 14, olha só. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ele vai, eu escrevi assim, a queda nos mostra as consequências da subversão dos papéis.
Você entende? Ele vai dizer, primeiro foi formado Adão e depois Eva. E quem foi enganado foi Eva, e não Adão. E o que acontece na queda? O que acontece ali no Jardim do Éden? O que acontece no Jardim do Éden é a inversão dos papéis. É a mulher assumindo a liderança em vez do homem. Então a serpente vai à mulher, ao invés de consultar o seu marido, ela deliberadamente toma do fruto, ela come do fruto e ela então induz o seu marido a comer. Então o que nós temos na queda? Nós temos a inversão dos papéis. Nós temos a mulher estabelecendo o governo sobre o homem e o homem se submetendo à mulher. É isso que nós temos na queda. É uma mulher assumindo a frente e o homem se colocando debaixo do governo daquela mulher, obedecendo o que aquela mulher estava oferecendo a ele. Então ele agora apela para a queda. A queda mostra que a inversão dos papéis traz problemas sérios. A queda mostra que a inversão dos papéis traz problemas sérios. A entrada do pecado no mundo se deu pela inversão dos papéis. E é por isso que existe uma batalha tão grande para se inverter papéis. É por isso que existe uma batalha do inferno tão grande para que homens sejam emasculados, sejam feminilizados e para que mulheres sejam masculinizadas. É por isso que existe essa batalha. Porque quando uma sociedade ela se corrompe a ponto de inverter os papéis, ela está fadada ao fracasso, que foi o que aconteceu no Jardim do Éden. Foi isso que aconteceu lá. O homem, então, obedece a sua esposa, tomando da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia ordenado ele de não comer. Então, a mulher conversa com a serpente, assume a frente, ela come sem consultar o homem, e vai e ainda leva para o marido. O marido obedece a mulher e come também. É a inversão dos papéis. Então, Paulo ele está defendendo o argumento dele, dizendo... Por que a mulher não pode ensinar e exercer a autoridade de homem? Por quê? Porque a criação mostra para a gente que isso está errado. A própria queda mostra para a gente que isso não dá certo. É isso que o apóstolo Paulo está argumentando aqui. A queda mostra que isso não dá certo. A queda mostra que estas coisas elas não funcionam, né? Eu escrevi assim, Eva, que fora enganada pelo diabo, induziu seu marido, o governando rumo à queda. Então Eva governa agora Adão rumo à queda. E Adão não assume sua posição e obedece a sua esposa, trazendo então as consequências da entrada do pecado no mundo. Então, olha que interessante, Paulo não está trazendo aqui argumentos culturais, ele está trazendo argumentos que eles são criacionais, são argumentos que demandam, que continuam até o dia de hoje, né? E logo na sequência, verso 15, Paulo vai trazer mais um argumento. O que ele vai falar no verso 15? Todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor, santificação e bom senso. Olha que interessante, depois que Paulo fala de todas as consequências que a inversão dos papéis traz, ele fala que a mulher, ela será preservada na sua santidade, na sua vida, através da missão da maternidade. Porque a maternidade é o local onde a mulher verdadeiramente pode exercer governo. Então o que Paulo está fazendo aqui agora é querer arrumar as coisas. Ele está dizendo, olha, o principal papel da mulher, a principal função da mulher, não é exercer autoridade sobre a igreja, mas é exercer autoridade sobre os filhos. Ela será preservada pela missão de ser mãe. E aqui ele começa a arrumar toda a situação. E aqui, gente, é um ponto muito importante e uma aplicação bem interessante, né? Sabe por que mulheres elas não precisam governar a igreja? Sabe por que mulheres não precisam governar a igreja? Porque as mulheres governam os futuros homens que governarão a igreja. As mulheres, elas governaram Timóteo, o pastor de Éfeso. Ela não precisava governar a igreja. Ela governou Timóteo, ela ensinou Timóteo. É ali que era o papel onde ela exerceria a sua autoridade, o seu governo. Então, basicamente, o que está sendo dito aqui pelo apóstolo Paulo é isso. Ele está mostrando que existe um lugar onde a mulher verdadeiramente pode exercer a sua autoridade. E nesse lugar, ela é muito bendita. E aqui, gente, há uma outra aplicação. Eu vejo que muitas mulheres se colocam em guerra contra os homens, querendo assumir papéis dos homens, né? A gente tem essa guerra cultural, né, nos nossos dias, né? Então as mulheres elas querem assumir os papéis dos homens, elas querem alguns papéis que não foram dados a elas, digamos assim. Só que existe uma característica que Deus colocou na mulher que é ímpar, cara.
que nenhum homem pode fazer, cara. Nenhum homem pode ter filho, gente. Tem ventre, o homem amamenta. A mulher foi criada na sua biologia, o seu corpo, ele aponta para uma função. A mulher, ela tem seios, ela tem útero, porque ela foi criada para gerar vida. Ela foi criada para isso. Ela foi criada com o propósito de trazer a vida ao mundo. Quando Adão dá o nome para sua esposa, ele chama ela de Eva, que é a mãe de todos os homens, gente. Isso é uma coisa maravilhosa. A mulher, ela tem algo que é ímpar, único, é dela. E o que eu vejo é que as mulheres querem abandonar aquilo que é ímpar delas, algo que os homens nunca poderão fazer. Homens nunca poderão ter filhos, gente. A Erika Hilton nunca vai ter filho, não tem jeito. Não tem jeito, nunca poderão ter filhos, homens nunca terão essa capacidade, porque essa capacidade Deus deu para as mulheres. E esse é o principal chamado das mulheres. E nós precisamos resgatar a beleza da maternidade nos dias de hoje. As mulheres não querem ser mães, as mulheres querem abandonar o seu principal chamado, seu principal propósito, o chamado da maternidade. É ali onde elas vão gerar os futuros Timóteos, os homens que governarão não só a igreja, mas o mundo. Você já parou para pensar que o futuro presidente da república vai ser criado por uma mulher? É uma mulher que vai criá-lo. É ela que vai educá-lo, é ela que vai exercer autoridade sobre ele quando ele estiver na sua infância, até a sua adolescência. Então não é necessário que a mulher assuma a autoridade da igreja, não é necessário que a mulher assuma a autoridade da sociedade. É necessário que ela assuma o seu lugar. Porque assumindo o seu lugar, o mundo é preservado, gente. Isso aqui é muito bonito, porque o que acontece? Ele está dizendo, a queda aconteceu por causa da inversão dos papéis. Mas sabe como que vem a restauração do mundo? Pelo cumprimento do papel da mulher de maneira devida. Quando mulheres são mães, elas estão restaurando o mundo. Elas estão restaurando o mundo, elas estão fazendo com que haja uma restauração cósmica, porque homens e mulheres estão sendo criados a partir dessas mulheres. Então a pergunta que fica para a gente é, onde estão as Eunices e as Lloyds da nossa geração? Cadê as Eunices e as Lloyds? Cadê as mulheres que vão criar os futuros homens que irão governar a igreja e a sociedade? Cadê as mulheres piedosas que educarão seus filhos no caminho do Senhor, que ensinarão a palavra de Deus para eles, que serão como aquela mulher que ensinou Timóteo? Timóteo aprendeu as sagradas letras, gente, desde a sua infância. Desde a sua infância. Então, cadê essas mulheres? Nós precisamos orar para que isso seja restaurado na nossa sociedade, amém? E o que eu percebo é que a gente vive uma circunstância na qual uma geração morreu no deserto. A minha geração, quem está com 40 para cima, que nem eu, vou fazer 40 esse ano, a gente talvez já morreu no deserto. Talvez a nossa geração já não vai conseguir restaurar essa questão da maternidade, essa questão de ter filhos para a glória de Deus. Talvez não, mas a gente pode ensinar os nossos filhos a restaurarem isso. A gente tem uma futura geração que está abaixo de nós e a gente pode ensinar. Eu brinco com o Mateus, eu falo, Mateus, você tem que ter muitos filhos. Eu tive só um, tenha muitos. Para que a nossa descendência se torne numerosa na terra e para que as coisas sejam restauradas. Nós precisamos de uma restauração das coisas, gente. E essa restauração vem através da maternidade, ela vem através da maternidade. A Bíblia fala que a mulher seria salva pela sua missão de ser mãe. E aqui é muito interessante, porque logo depois da queda, isso aqui é Gênesis 2, né? O que acontece no capítulo 3, gente? No capítulo 3 tem a queda, certo? E aí o que Deus fala para a serpente? O que Deus fala? Ele fala que da mulher viria o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Então, quando a mulher é salva pela missão de ser mãe, isso inclui o próprio fato de que as mulheres trariam o Redentor ao mundo. A semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então, nós precisamos restaurar essas coisas. Essas coisas, elas precisam ser restauradas em nossa geração. E caminhando para o final, eu gostaria que a gente pudesse ler um texto que está em 1 Coríntios capítulo 11. Abre comigo 1 Coríntios capítulo 11, verso 11 e 12. Primeiro Coríntios capítulo 11, verso 11 e 12. Olha só. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, e nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, lembra que primeiro foi formado Adão e depois Eva, tirado da lateral? Porque como provém a mulher do homem, o homem é nascido
da mulher. E tudo vem de Deus. Amém? Então, do mesmo modo que o homem foi tirado, a mulher foi tirada do homem, o homem é nascido da mulher. Então, eles são ligados, dependentes um ao outro. É a questão do auxílio, a questão da ajudadora idônea, a questão de realmente nós assumirmos a identidade que Deus deu para a gente. Nós precisamos restaurar o cristianismo bíblico, precisamos restaurar essas questões precisam ser restauradas na nossa sociedade. Eu acredito numa restauração de todas as coisas, e isso vai vir a partir de homens que compreendem seu papel e de mulheres que compreendem o seu papel. Homens que sabem quem são, mulheres que sabem quem são, transformarão o mundo, gente. Transformarão o mundo. Imagina uma mulher que compreende a sua missão de maternidade e educa o seu filho para governar. Porque ela entende assim, não, eu não sou chamada para governar, mas o meu filho é chamado para governar. Então ela educa o filho já desde cedo. Tu é chamado para o governo, cara. Tu é chamado para o governo. Deus vai te dar autoridade. Seja essa autoridade sobre uma casa, seja essa autoridade sobre uma igreja, seja essa autoridade na sociedade, sobre uma empresa. Mas ela já educa já a criança entendendo que ela carrega esse chamado para o governo e para a autoridade. Isso traz restauração. Amém, gente? E gostaria então de caminhar para o final e trazer algumas aplicações aqui para nós. Primeira aplicação que fica aqui para nós é a seguinte, gente. Paulo não se dobrou à cultura da sua época. Paulo não se dobrou à cultura da sua época. Ele não deixou a cultura vigente da época dele destruir as suas convicções e o que ele pensava. Ele não se dobrou a essa cultura. Ele estava numa cidade onde a mulher era divinizada. Essa ideia de que, hoje o feminismo é uma coisa moderna. O feminismo, como nós conhecemos, mas o paganismo sempre teve uma divinização do feminino. Sempre teve uma exaltação do feminino e a ideia do domínio da mulher, né? Então isso é coisa antiga, gente, isso não é coisa nova. A gente vai ver, por exemplo, Salomão dizendo que nada se faz novo debaixo do sol. Nada se faz novo debaixo do sol. Essas coisas elas acontecem, elas se repetem, elas vêm numa outra roupagem, numa outra forma, mas essas coisas não são novas. E Paulo não se dobrou à cultura da época dele. E a gente não pode se dobrar à cultura da nossa época. Amém? A gente não pode se dobrar à cultura da nossa época. Então essa é a primeira aplicação. Segundo, você é chamado para ser aquilo que Deus te criou para ser. Se tu és uma mulher, seja uma mulher. Se tu és um homem, seja um homem. Mas tu és chamado para ser aquilo que Deus te criou para ser. Se tu és uma mulher, seja uma mulher. Mas se tu és um homem, seja um homem. A tua biologia, ela define o teu papel. O modo como você nasceu e foi gerado define o teu papel. Se tu és mulher, seja mulher para a glória de Deus. Se tu és homem, seja um homem para a glória de Deus. E isso com todas as implicações que derivam disso, ok? Com todas as implicações que derivam disso. Ser homem requer que você tenha uma responsabilidade, um amor sacrificial, que você governe para a glória de Deus, que você não governe para si mesmo, que você seja altruísta, que você ame. Ser homem implica isso. O que implica ser mulher? Implica o cuidado, o zelo, a maternidade, o auxílio ao marido, o auxílio aos homens na sociedade. Tudo isso implica o feminino. Então, seja homem ou seja mulher. Seja aquilo que Deus te criou para ser. Amém? E, em último lugar, uma aplicação mais evangelística. Talvez você esteja olhando esse culto, essa palavra, e você diga assim, eu nunca fui submissa. Ou você olha e você fala assim, não, eu nunca governei direito. Você talvez não tenha cumprido o seu papel até aqui. Eu quero te dizer que existe um homem que andou na terra mais de 2000 anos atrás. Esse homem exerceu o governo mais justo que esse mundo já viu. Ele exerceu o amor sacrificial como todo homem deve exercer. Esse homem é Jesus Cristo e ele morreu pelos pecados dos homens que não tiveram a capacidade de exercer o seu governo até aqui. Ele morreu pelos teus pecados. Mas esse homem, o Senhor Jesus Cristo, também se submeteu como nenhuma mulher se submeteu na história. Ele se submeteu integralmente ao seu Pai Celestial. Ele entendeu a sua função, entendeu o seu papel e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse homem foi submisso como nenhuma mulher foi submissa na história. Então, talvez você não tenha conseguido viver a sua feminilidade até aqui de maneira plena, de maneira adequada. Mas eu quero te dizer que existe um homem que viveu a submissão de maneira perfeita. Ele morreu pelos teus pecados há mais de 2000 anos atrás. Ele perdoa os teus pecados e ele te faz nova criatura e ele te chama para andar no caminho dele a partir de hoje. Amém? Isso tanto para homens quanto para mulheres. Então nós temos em Cristo todas as ferramentas necessárias.
Cristo é o modelo de governo perfeito, mas Cristo também é um modelo de submissão perfeita. Ele é o modelo tanto para os homens quanto para as mulheres no governo e na submissão. E nós somos chamados a imitá-lo. Amém? Então que nós, gente, não nos dobremos à cultura vigente dos nossos dias. Que nós sejamos como Timóteo, como Paulo, como Timóteo também, que depois exerceria autoridade na igreja. Sejamos amorosos, sejamos pacientes, sejamos longânimos, mas sejamos firmes em nossas convicções. Creiamos naquilo que creiamos e falemos aquilo que deve ser dito. Nós precisamos dizer que homem é chamado para ser homem, mulher é chamado para ser mulher, e isso envolve todas as implicações de masculinidade e de feminilidade. Amém? A igreja, ela é um modelo da relação de um marido com uma esposa. Cristo seria o marido e a igreja seria a esposa. Cristo governa, a igreja se submete. Amém? Então que possamos, em nome de Jesus, compreender todas essas realidades e buscar ao nosso Salvador para a glória de Deus. Amém? Gostaria de convidá-los a se colocar de pé.